O ano é 1929, mais precisamente, dia 24 de outubro de 1929. Os Estados Unidos quebram. Uma alta quantidade de pessoas tentando vender suas ações para reaver seu dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York faz com que o preço das ações despenque, e isso leva milhares de empresas à falência. O resultado? Um quarto da população americana acaba desempregada, e o país se vê na maior crise do século. O governo, pressionado pelas pessoas, resolve tomar medidas para regular a economia e pede ao Banco Central americano por empréstimos para contornar a situação. Mas, o que levou a essa crise? O que aconteceu exatamente e o que isso tem a ver com você ser pobre? Vem comigo, que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Muitas pessoas defendiam, e ainda defendem, que a culpa da crise foi do modelo econômico americano, o chamado liberalismo econômico. Liberalismo econômico é basicamente quando o Estado não intervém na economia, com monopólios, altos impostos e nem com nenhum tipo de protecionismo alfandegário. Se você procurar nos livros, vai encontrar escrito o seguinte: a crise de 1929 foi causada por uma alta produção das empresas, que não era acompanhado pela demanda, o que gerou uma crise de superprodução. Sem conseguir vender suas mercadorias, as empresas não tinham lucros, e isso levou as pessoas a venderem massivamente suas ações dessas empresas, com medo de falência. Com a crise de 1929, um economista em especial chega à conclusão de que o liberalismo econômico não funciona, e formula sua própria teoria no intuito de impedir futuras crises. Seu nome, John Maynard Keynes. Em 1936, Keynes publica o que mais tarde seria batizado em homenagem ao seu nome, o keynesianismo. Em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ele defende que o Estado deve sim intervir na economia fortemente, com o objetivo de criar um equilíbrio econômico. Antes de mais nada, precisamos pontuar algumas coisas. Primeiro, os americanos viviam mesmo em um liberalismo econômico? A resposta é não, e eu vou te provar que essa falácia é utilizada para te manter pobre. As pessoas foram ensinadas a acreditar que o liberalismo econômico foi o causador dessa crise, e é o principal responsável por empobrecer as pessoas. Ou seja, foram ensinadas que, se o Estado não intervir na economia, ela não funciona. Essa afirmação coloca medo nos corações das pessoas, que abrem mão de sua liberdade com a promessa de que, caso o Estado intervenha na economia, você estará protegido da pobreza e das crises. Está vendo como o sistema possui uma incoerência? Você é pobre, mas o Estado te cobra impostos e intervém diretamente na sua vida econômica, sob o pretexto de impedir que você fique mais pobre, por meio de impostos e políticas sociais de distribuição de renda, auxílios e etc. E na maioria das vezes, o que te mantém pobre é justamente esses impostos e essas políticas. A política econômica do Estado, o keynesianismo, permite favorecer de maneira pessoal determinados setores da economia e determinadas empresas que estejam alinhadas com seus interesses. Mas, da onde o governo tira o dinheiro que permite que isso seja possível? Isso é muito simples. Ele tira do seu bolso. Quer um exemplo? Ainda em 1929, a crise americana afeta o Brasil. O Brasil, maior produtor de café do mundo, já vinha há décadas manipulando o preço do café que vendia aos Estados Unidos. Mas como isso era possível? Simples. Os produtores do café produziam mais café do que o mercado era capaz de absorver. Então, o Estado comprava o café dos produtores, com os impostos das pessoas, e queimava o café para que houvesse uma menor quantidade dele sendo vendida e exportada aos Estados Unidos. E, com uma menor quantidade, o café valia mais. Mas por que não simplesmente produzir menos café e então usar esse dinheiro com outra coisa que seja do interesse das pessoas? Porque, com essa estratégia, os produtores ganhavam muito mais, às custas do empobrecimento da população.
que pagava impostos para o Estado. Mas o que o Estado ganhava com isso? O Estado ganhava o apoio dos cafeicultores, que eram os mais ricos da época, de onde, pasmem agora, saíam os governantes da época. Já ouviu falar da política do café com leite? Então, que coincidência, não é mesmo? Mas você deve estar se perguntando agora, o que tudo isso tem a ver com você ser pobre? Então, vamos a um exemplo mais recente disso. Em 2017, a UOL solta essa matéria. BNDES gastou 1,2 trilhões com empresas amigas. Nessa matéria, a UOL pontua que, utilizando o BNDES, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva emprestou ao todo 1,2 trilhões de reais a empresas escolhidas a dedo, empresas que ele escolheu para supostamente competirem no cenário nacional. Uma delas foi a empresa JBS. Mas qual foi o real motivo disso? Deixa eu te mostrar. Ainda em 2017, o G1 solta a matéria. Dono da JBS diz ter transferido 150 milhões no exterior para campanhas de Lula e Dilma. Notou a semelhança com a política do café com leite? Então, nessa matéria, o G1 expõe as informações do processo do caso de corrupção, no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a ser condenado. Nesse processo, foi verificado que o dinheiro que era emprestado pelo banco BNDES servia para matar a concorrência das empresas amigas do governo, para que elas se tornassem grandes e poderosas, e posteriormente pudessem apoiar a permanência de seu grande favorecedor no poder. Mas, da onde vinha o dinheiro do banco BNDES? Isso é muito simples. Ele vem do Fundo de Amparo do Trabalhador, o fundo que supostamente foi criado e serve para pagar o seu seguro-desemprego, e do Tesouro Nacional. E adivinha quem paga esses dois? Isso aí, você paga a conta. É sempre você que paga a conta. Se você assistiu meu primeiro vídeo, já deve ter visto como o Estado faz para te manter por fora de tudo isso, manipulando sua educação. Mas isso não seria suficiente para consolidar o seu poder. Então, ele utiliza também do seu dinheiro para ter uma maior garantia de permanência. As pessoas tendem a rotular o capitalismo e o liberalismo econômico como sendo algo que os ricos querem para poder escravizar você, quando na verdade o sistema que deveria te proteger disso é justamente o responsável por te escravizar e te manter pobre. Não acredita? Então tem mais. Lembra que eu te falei sobre a superprodução das empresas que levaram as pessoas a venderem suas ações e isso gerou a crise? Então, você se perguntou por que as empresas continuavam produzindo em grande escala e por que as pessoas continuavam investindo nelas se o mercado não estava acompanhando essa oferta? Se você não se perguntou antes, se pergunte agora sobre isso. Se lembrou de alguma coisa? Isso aí, o convênio de Taubaté, lembra? O governo comprava o café para manter a produção e etc. Mas se o velho, não estamos falando de café. Não dá para comprar essas coisas que as empresas produzem e queimar elas. Isso é verdade. Mas essa não é a única forma de fazer as coisas. Deixa eu te mostrar agora uma outra forma que eles utilizam para atingir o mesmo objetivo. Em 1913, o Banco Central Americano é criado. Seu objetivo? Controlar a emissão do dólar. Sabe o que aconteceu entre 1920 e 1929? O Banco Central Americano estimulou falsamente a economia, concedendo empréstimos fáceis a empresas e consumidores. Isso gerou uma falsa oferta e uma falsa demanda, enganando o mercado de ações. Mas o que o banco e o Estado ganham com isso? Simples. Antes da crise de 1929, os Estados Unidos supostamente eram liberais econômicos. O Estado não intervia em quase nada na economia, mas, dessa forma, também não tinha condições, motivos e nem dinheiro para aumentar seu poder, e mal era necessário. Com a crise, o Estado gera a necessidade de sua existência, e após culpar o liberalismo econômico e se colocar como a resposta para o problema,
consolida seu poder. Mas o que o Banco Central ganha com isso? Isso também é simples. O Fed, que controlava a emissão do dólar, pertencia a um grupo de pessoas, mais especificamente ao grupo de pessoas mais ricas do mundo na época. E com tantas empresas nascendo, crescendo e gerando riqueza, a sociedade dependia cada vez menos da inflação monetária e de empréstimos, que é como os bancos ganham dinheiro. Isso eventualmente faria com que esse grupo, que tem os bancos como fonte de renda, perder o seu poder lentamente. Mas, em uma crise, tanto os governos quanto pessoas recorrem aos bancos por dinheiro, apenas para manter o essencial. E assim, os bancos aparecem como heróis, no último momento, prontos para salvar um dia, endividando governos e pessoas, que pagarão essas dívidas que apenas sobem e nunca acabam, de bom grado. E se não fosse por esses heróis, elas nem precisariam disso. Eu já disse no outro vídeo e vou repetir. O objetivo daqueles que estão no poder sempre será o de se manter no poder. Você precisa ter como meta ficar fora do sistema controlado pelo Estado. Acha que isso é bobagem? Deixa eu te mostrar então. Vic Safra, Eduardo Luiz Saverin, Jorge Paulo Lemann. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Então, essas três, nessa exata sequência, são as pessoas mais ricas do Brasil hoje. Claro, todas são bilionárias. E sabe o que mais elas têm em comum? Elas administram tão bem o próprio dinheiro e conseguem ficar tão bem fora do sistema do Estado que muito provavelmente pagam menos impostos que você, dependendo do quanto você ganha. E sabe o que mais? Mesmo se você somasse a fortuna de Vic, Eduardo Saverin e Lemann, ainda não daria o que o presidente Lula gastou com o BNDES para financiar empresas para apoiá-lo. Até os bilionários sabem que é preciso fugir do sistema para manter seu dinheiro, porque não importa o quão rico você seja, quanto mais você tiver, mais o Estado vai querer de você. E nessas condições, é impossível enriquecer e até mesmo se manter vivo. Você deve estar se perguntando agora, e como uma pessoa pobre faz para fugir desse sistema? O que eu preciso saber ou fazer para conseguir isso? Desculpe pelo que vou dizer, mas, diferente do vídeo que falei sobre educação, não existe uma maneira fácil de fazer isso. Peço perdão, mas pretendo fazer um vídeo a respeito disso em breve, sobre o que você pode fazer para fugir desse sistema que te mantém pobre e como você pode gerar riqueza e fazer para acumular ela. E já te adianto, simplesmente guardar dinheiro não funciona, porque o dinheiro constantemente está se desvalorizando. O que você antes poderia comprar com R$100, depois de um ano, precisa de mais de R$100 para ser comprado. Logo, se você apenas guardou esses R$100 na carteira, em casa ou até mesmo no banco, você perdeu o dinheiro. Ou melhor, foi roubado. Isso sem nem conseguir fazer nada a respeito. Muito obrigado por assistir até aqui. Espere pelo próximo vídeo. Eu sou o Silvério e essa é a minha contribuição para a verdade.